Pois bem, vamos chegar aqui no ponto realmente importante, depois de fazer o estudo da parte legal, o estudo da parte teórica e os fatos, né? Como as coisas de fato são julgadas. Vamos pensar em medidas preventivas a serem tomadas pelos médicos residentes e pelas equipes também de residência, para que existam menos problemas aos médicos em geral, né? Então, primeiro e mais importante, enquanto médico residente, é fundamental colocar-se em posição de humildade, sob a tutela do preceptor. Então, realmente encarar-se como aluno, como estudante, para que não seja colocado em situação de risco. Aqui eu vou citar alguns trechos daquele estudo de responsabilidade civil que nós falamos lá atrás, que eu acho que bem descrevem isso. É importante para o residente e para o hospital ter clara a relação deste com os demais membros da equipe hospitalar e sua hierarquia na tomada de decisões. Enfim, tem que ser discutido isso previamente, tem que ter uma satisfatória reunião para que se estabeleça, olha, residente, cabe a você fazer isso, isso e aquilo. E para que, inclusive, sendo necessário futuramente dirimir isso num processo administrativo ou judicial, isso fique muito claro, né? Aqui algo muito importante. Nos casos estudados, apesar de, por força de lei, a conduta do médico residente ter que ser supervisionada por um médico responsável, os residentes responderam à lide isoladamente em quase metade da jurisprudência, 48%. Nestes, não houve discussão sobre sua falta de autonomia frente aos médicos do serviço em que se inseriram, não ficando clara a relação de capacitação a qual estavam submetidos. De fato, aqui é um destaque, se tomam decisão de conduta por si e não submetem à supervisão, são legalmente responsáveis pelo ato médico e conduzem, dentro da habilitação já alcançada, quer dizer, de médicos, entendimento corroborado pelo CFM. Então é basicamente isso. Na prática, hoje os residentes se colocam como médicos em grau similar ao dos seus preceptores e em metade, vamos lá, pasmem, metade dos casos estiveram no polo passivo, solitariamente. E aqui tem uma questão muito importante, uma questão de ordem processual. Como o Código do Consumidor veda que a equipe docente seja chamada ao processo, se esta não foi demandada pelo autor da ação, quer dizer, você enquanto requerido, não pode demandar que eles também sejam colocados ali. Se o autor demandou só você, é só você que vai. Seguindo, os pedidos para que os demais médicos fossem incluídos foram negados. Enfim. Nos casos em que o residente respondeu com a equipe de médicos do hospital, sem que fosse citada a hierarquia acadêmica entre os profissionais, houve condenação em todos. É isso que a gente tratou, né? Sempre pela constatação da conduta antijurídica e culpa. Então também isso tem muito a ver com a capacidade e o entendimento do profissional que faz a defesa médica, né? Se você não descrever que, apesar de ser um ato por equipe, o residente ele estava numa posição hierárquica inferior, vai ser considerado como um médico qualquer. E aqui também tem um problema que nós sempre tratamos, né? Que é a forma com que o Código de Defesa do Consumidor dirige e disciplina as relações entre médico e paciente. Verdadeiramente um problema hoje para o direito médico nacional, talvez um dos maiores, que é você dar caráter da relação médico-paciente como qualquer relação comercial, como o reparo de um ar-condicionado, conserto de um carro, instalação de alguma coisa, sabe? E de fato é evidente que são relações de dignidade diversa, cujos bens tratados ali são também totalmente diferentes. Mas, lamentavelmente, a classe médica hoje sofre por isso e deve estar atenta, né? Na Alemanha, como eu já disse, eu acho que no outro vídeo aqui da Cury Zacariotto, eles têm um trecho do Código Civil que disciplina estritamente o contrato de tratamento e que as coisas se tornam totalmente diversas a partir daí. Mas vamos focar aqui no que a gente tem que dizer. Nos casos em que atuou como agente público em serviços públicos, estes não deveriam ter participado da lide por garantia constitucional.
Aqui nós estamos falando dos residentes. Contudo, a ilegitimidade processual não foi suscitada tempestivamente e os residentes acabaram por participar dos pleitos. Uma vez mais, advogados que, por muitas vezes, lamentavelmente, não conhecem as peculiaridades da atuação médica e não estão atualizados com relação a esse ramo nascente do direito, que é o direito médico. Em geral, esta jurisprudência enfatizou a importância da informação na relação médico-paciente, principalmente para afastar a responsabilidade quando da ocorrência de intercorrências. Enfim, também é outra coisa óbvia, né? Que também tem muito a ver com algo que nós muito tratamos aqui na Cury Zacariotto, que é o aculturamento, né? Protocolos bem estabelecidos em clínicas e hospitais, para que todos estejam bem informados do que deve acontecer ali e o que de fato acontece. Então, desde o médico residente, as enfermeiras, a toda a equipe, ao médico preceptor, ao coordenador da residência, todos devem saber exatamente quais protocolos, quais procedimentos, quais condutas tomar e também transmitir isso satisfatoriamente aos pacientes e que também existe um sistema de desenvolvimento disso, né? Já não dá mais para a saúde, de modo geral, ser administrada na base do pragmatismo. É preciso profissionalismo, é preciso estudo, e é necessário um diálogo, né? Tanto com relação aos psicólogos, aos gestores de compliance, aos advogados, aos administradores e aos profissionais da saúde. Por fim, nesse sentido, podemos observar pela jurisprudência como a postura precipitada de médicos residentes pode os prejudicar. Assim, ao invés de buscar especialista que possa manifestar a opinião mais abalizada cientificamente e mais experiente, opta-se por uma resolução rápida. Então, é o que nós estamos tratando até aqui. Então, esse foi o tópico número 1 de medidas preventivas que podem ser tomadas tanto pelos médicos residentes quanto pelas equipes, né? O segundo ponto é o seguinte: não dispensar levianamente os exames indicados cientificamente. O que se quer dizer com isso? De fato, existe um debate muito sério com relação à bioética, à ética médica e ao próprio direito médico, que é a questão da medicina defensiva. Nós não queremos, com isso, desvirtuar o propósito da medicina, que é, de fato, promover a saúde, de fato, ajudar as pessoas e as coletividades, né, no tratamento das suas dores, das suas doenças. Mas é fundamental, sim, que os médicos, sejam residentes, sejam os preceptores, não descartem, não sejam desidiosos, não sejam negligentes com relação a exames. Então, como a gente bem sabe, a medicina tem uma faceta empírica, mas também tem uma faceta analítica, por assim dizer, racional. Se você não tem os elementos empíricos, é impossível que você faça uma boa descrição. É justamente isso que a gente viu na Kira Cordon, ainda no criminal. Então, uma médica preceptora toma uma decisão precipitada e isso macula todo um procedimento e ela começa a cometer um erro depois do outro. Não fosse a prescrição, ela estaria em péssimos lençóis, né? Então, vou fazer a leitura aqui. Como é sabido, o adequado diagnóstico parte de boa observação, o que por tantas vezes depende de exames específicos. A correria dos atendimentos não raramente faz com que o médico residente seja negligente e dispense precipitadamente tais recursos, o que pode ser determinante num processo. E uma questão importante também, hoje, como nós bem sabemos, existe a medicina baseada em evidências. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem ser maluco, ser precipitado, abdicar de exames, mas também não ter uma postura de medicina defensiva, pedir qualquer exame por qualquer razão. Vamos nos basear o que dizem as maiores associações, o que é a experiência de cada hospital, o que a experiência coletada empiricamente nos ajuda a entender. Existem exames que são pedidos com frequência e são inúteis, existem muitos exames que são negligenciados e que são fundamentais, né? Então, cabe aos médicos, como uma vez mais eu digo, em diálogo com profissionais de outros ramos, né, de outros ofícios, cientificamente chegar a essas conclusões e aplicá-las, né? Terceiro aspecto, terceira dica de medida preventiva: especial cuidado com os procedimentos invasivos. Bem, aqui vocês podem ver pela jurisprudência, e como aquele gráfico que eu mostrei também, ginecologia e obstetrícia
ranqueando assim com muita largueza, justamente por isso, né? Nós tivemos aqui alguns casos também com relação a procedimentos da urologia. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Vou destacar um trecho aqui daquele estudo. Em especial, é necessário que se discuta nas residências o maior risco de ocorrência de intercorrências percebidas como erro médico em condutas cirúrgicas. A análise da jurisprudência estudada permitiu observar que em todos os casos houve algum procedimento invasivo realizado pelo profissional, que culminou em um resultado insatisfatório, mesmo que a conduta não tenha sido considerada culposa. Este resultado, apesar da pequena amostra, acompanha outros estudos nacionais e internacionais que apontam áreas cirúrgicas, principalmente em ginecologia e obstetrícia, como as mais demandadas frente à má prática profissional. Aqui tem um outro aspecto que é importante a gente pensar, que é o seguinte: existem estudos americanos que apontam como muitas vezes os processos recebidos por médicos têm fundamento muito mais psicológico do que fático, não é? Então, o paciente pode até absorver um determinado dano se observa no médico uma postura diligente, preocupada, ética. O que verdadeiramente motiva muito dos processos é uma postura descuidada, uma postura aparentemente pouco solidária, uma incapacidade de diálogo, não é? Então, sobretudo em procedimentos tão sensíveis, tão delicados, tão complicados, é ainda mais importante uma informação bem prestada, não é? Um diálogo em tom caridoso. Quarto ponto: buscar esclarecer adequadamente, de preferência com respaldo da equipe, tudo o que se deve ao paciente. Então é justamente isso que eu estava falando, né? Vale a pena tantas vezes ter especial serenidade e paciência. Mais uma observação aqui. A informação prévia e adequada foi importantíssima como prova de correção profissional. Na amostra, o dever de informação foi com frequência citado. Nos casos em que houve reversão da laqueadura e da vasectomia, por exemplo, a comprovação por meio do consentimento assinado, vejam, não é mera informação pelo diálogo, mas também por documentos. Aqui eu vou tratar algo que possivelmente venha a ser, inclusive, tema de outro webinário nosso, de outra aula, que é a questão do termo de consentimento, livre e esclarecido. Vocês podem ver que, apesar de parecer um formalismo na visão de muitos profissionais, é o que tem uma diferença total de ponto de vista de um julgador. Vamos lá, seguindo. Então, a comprovação por meio de consentimento assinado foi fundamental para confirmar a orientação com relação à contracepção e falibilidade do método, sendo que, naquela primeira ação, a oitiva de testemunhas comprovou a capacidade da compreensão da autora, então, capacidade e hierarquia respondessem pela indenização, visto que os primeiros careciam de autonomia ou conhecimento para a tomada de decisões, o que trouxe grande carga de responsabilidade à preceptoria e ao corpo docente em casos de responsabilidade civil. Então aqui também tem muito a ver com isso, né? Então você tem uma informação adequada que aponta que os médicos residentes não são responsáveis por aquilo que eles estão fazendo, eles estão apenas seguindo, não ordens meramente, mas as direções dos seus preceptores. Conclusão. Isso aqui é o mais importante. A jurisprudência do Tribunal Paulista sobre o erro médico de residentes indica que estes são julgados como profissionais que são, como médicos, mediante a apreciação de culpa lato sensu, isto é, negligência, imperícia e imprudência, nos casos de responsabilidade civil por erro médico. Todavia, quando foram julgados juntamente com seus pares acadêmicos, professores ou preceptores, a culpa, se presente, foi dirimida em favor daqueles que já careciam de autonomia na conduta. Quando, da presença de suposto erro grosseiro, entendeu-se que seriam culpados juntamente com os profissionais aos quais se submetiam, em consonância com a decisão do STJ, que inclusive a gente estudou hoje, em que devem ser responsabilizados pelos atos habilitados em razão da graduação. Enfim, aquilo que a gente bateu várias vezes hoje, né? Mesmo em situações em que, por força de lei, a regra deveria ser o atendimento prestado pelo residente sob supervisão docente,
esse respondeu à ação isoladamente praticamente metade da amostra, os 48% que também nós tratamos. Agora, para finalizar realmente as minhas conclusões pessoais, que a gente já tratou durante o webinário, mas que é bom reforçar e que também eu vou continuar aberto a gente continuar esse diálogo, né? Primeiro, a meu ver, é possível observar que a jurisprudência tem mudado ao longo dos anos, no sentido de minorar a noção de autonomia do residente. Afinal, apesar de médico, torna-se patente que, no mais das vezes, ainda não possui trato fino com muitos dos saberes práticos da especialidade. Logo, não pode ser demandado dele da mesma forma que um especialista consolidado. Outro aspecto. Todavia, caso o médico residente, talvez convencido de sua capacidade, tente lidar com situações exigíveis de um R3, por exemplo, fica em situação de grande vulnerabilidade. Você é um R1, vai tratar de coisas de R3, com a autonomia de um R3, vai se vulnerabilizar. Que dirá de um especialista, né? Não à toa, recomendamos que, na medida do possível, em especial nas especialidades com viés invasivo, que o residente esteja sob a tutela do médico preceptor, colocando-se humildemente na posição de estudante. E caso possua situação que demanda ágil decisão, que se ampare ao máximo em fundamentos certos. Você lembra? Medicina baseada em evidências. Socorra-se do que dizem as associações das especialidades. Você está estudando uma certa especialidade? Se torne familiar com relação ao que dizem a Associação Americana, Brasileira, o Ministério da Saúde, etc. e tal. Então, fundamentos certos, como a opinião de especialista de equipe também, e dos exames indicados para o procedimento. Não destaque, perdão, esse horário fica complicado. Não destaque, doutor Felipe, tô ruim aqui de falar, cara. Não abdique de elementos empíricos, certo? Para que de fato você possa fazer sua análise com fundamentos. Inclusive, isso é fundamental a posteriori num processo.